Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. Matrículas abertas. Na Escola de Educação Básica da UNI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Boa noite. Educador gaúcho critica a decisão de pais brasileiros que optam pela formação dos filhos em casa. O professor Ricardo Rossato, de Santa Maria, participou da abertura das atividades do ano na Escola de Educação Básica. Durante a manhã de segunda-feira, dia 18, ele manteve encontro com os professores, analisando a atual situação da educação nacional, quando apontou alternativas para o setor. O programa também vai falar dos cursos de pós-graduação em gestão de pessoas e de aperfeiçoamento em controle de infecção em serviços de assistência à saúde. Educador gaúcho critica a decisão de pais brasileiros que estão optando pela formação dos filhos em casa. O assunto foi abordado pelo programa Fantástico da Rede Globo no dia 17 de fevereiro. Para o professor Ricardo Rossato, de Santa Maria, a escola não pode ser substituída em hipótese alguma. Rossato foi o convidado para um encontro com professores da Escola de Educação Básica na abertura dos trabalhos letivos deste ano. Em debate, uma educação mais humanizadora. O que é a educação numa perspectiva humanizadora? Em primeiro lugar, a educação sempre é um processo de humanização, porque a educação se dá para os humanos. Então nós, como pessoas humanas, nós nos desenvolvemos, nós não nascemos prontos, mas nós nos constituímos ao longo do tempo. E nós vamos nos construindo. Então a perspectiva humanizadora é não perder a dimensão de pessoa, é não perder a dimensão daquilo que nós somos pela nossa origem e nos aperfeiçoarmos, acrescentarmos aquilo que a cultura nos trouxe ao longo do tempo. Se nós olhamos o próprio processo de educação, é um processo, digamos, em termos de universalização, bastante recente. Claro que a educação nos vem lá há mais tempo, nós temos ao menos 25 séculos em que a educação, digamos, está basicamente com as suas características constituídas. Mas como processo de acesso e de universalização, ela tem 2 séculos. Então é um período bastante recente. E como educação para todos, em que todos os países tornam a educação obrigatória, ela só se dá na segunda metade do século XX. Então, com isso, a gente tem aí uma perspectiva de implantação de modelos, de sistemas de educação. E no século XX, nós vemos um grande desenvolvimento da tecnologia, dos processos, das formas, dos mecanismos, dos meios, etc., de educação. Então, o que acontece? Às vezes se centra mais nesses meios e menos nas pessoas. Então, a educação humanizadora é o processo de, numa cultura própria de cada país, de cada região, desenvolver os aspectos humanos das pessoas para torná-las mais sociáveis, para desenvolver a sua identidade e para torná-las uma construção de uma sociedade mais justa e digna. Um desafio e tanto para os professores atuais, né? Sem dúvida. Sem dúvida, os professores são chamados hoje a uma atividade muito mais plena, porque o século XX também nos contribuiu com o desenvolvimento da psicologia, da psicanálise,
a própria sociologia se expandiu, então as ciências humanas também contribuíram com um enriquecimento grande. Mas, por outro lado, se nós olhamos, o século XX também, então, hoje, massificou a educação, né? E tendeu a que nós tivéssemos modelos mais uniformes de educação. Então, os professores são chamados não só a ter um conhecimento profundo na sua área, né? Porque o conhecimento se disseminou e hoje a gente precisa fazer um conhecimento mais seletivo. Há muito conhecimento, mas nós precisamos transformar esse conhecimento, de fato, em saber e em formação. Então, essa tarefa do professor é uma tarefa que o sobrecarrega, que exige muito dele como professor. Ele precisa, digamos, e ele continua sendo a figura central ainda da aprendizagem, né? Com as novas tendências, alguns dizem, bem, o professor é mais um no processo de aprendizagem. Não, o professor continua ainda sendo a figura central no processo de aprendizagem. Quer dizer, ele se utiliza dos mecanismos, de todos os meios que lhe são oferecidos, mas ele conduz o processo. E ele tem a sua palavra sobre a educação, ele diz a palavra sobre a educação. Então, isso é um desafio muito forte a todos os professores. Professor, existem alguns pais que estão adotando uma iniciativa de educação própria, em família. Como é que o senhor vê essa iniciativa, sendo que o professor precisa ser valorizado cada vez mais? Olha, eu diria assim, tem vários aspectos. Bem, eu penso que o ambiente familiar, eu sempre defendo a construção de um ambiente familiar sadio, bom, e que o ambiente familiar seja realmente um processo educativo e tal. Mas o ambiente familiar, no processo de educação, não é um ambiente familiar completo. O aluno precisa de socialização, isto é, viver com outros grupos, viver com outras pessoas. Ela precisa ter outras relações além daquelas básicas. E além do mais, eu acho que é uma certa soberba dos pais se atribuírem uma sobrecarga às tarefas. Qual é o pai que tem a possibilidade hoje de uma educação integral para o seu filho no contexto atual? A não ser que ele não trabalhe, a não ser que ele tenha uma superestrutura, o que não é possível, a não ser para um grupo maior. Mas essa, então, a necessidade da socialização, a necessidade do domínio dos conteúdos também, a necessidade do conhecimento da sociedade, né? A família é uma base da sociedade, sim, mas não é toda a sociedade. E nós vamos viver em sociedade. Então, acho que é um movimento que tem uma certa significação atualmente, né? E há uma tendência até a determinados grupos assim mais elitistas de dar apoio a essa educação. Mas eu penso, pode ter algum ganho afetivo, mas acho que perde-se muito em termos de convivência, em termos de aprendizagem, em termos de socialização, em termos de construção da personalidade da criança. Ela não vai viver sempre na família. A família me parece que teria que servir de apoio mesmo, né? Mas nunca substitui a escola. Exatamente. A relação família-escola é fundamental. Uma das grandes lutas dos educadores sempre é que a família nos ajude no processo de educação. É um dos grandes trabalhos que se busca sempre essa integração. Mas a família não substitui a escola, né? Ela não substitui a escola. E esse trabalho é um trabalho de cooperação profunda entre família e escola, que de certa maneira fazem o mesmo processo, que é o processo de formação. Mas a escola dá também mais o conhecimento. Então, claro que a gente sabe e conhece, digamos, essas novas experiências, mas não são tão recentes assim. Se nós olhamos os imperadores, os reis, as princesas eram educados dessa forma, né? Então, a gente querer retomar um modelo que foi abandonado pela sociedade há bastante tempo, em busca de uma maior democratização da educação, acho que hoje, de fato, não cabe. Os alunos, os filhos, ou os filhos alunos, deverão ter problemas mais adiante, justamente por essa falta de socialização. E de conhecimento. A socialização é um processo sadio. Nós precisamos viver hoje um mundo extremamente plural.
Ninguém mais vive em um mundo único. Se nós olhamos, nós temos acesso em qualquer pequena comunidade, pequenas cidades, o acesso à informação, os modos de vida, chega por múltiplos meios, né? Então, se nós olhamos hoje, você viver com uma formação monolítica no mundo plural é um choque. Então, essa abertura para o mundo plural deve ser feita, apesar das dificuldades da escola, mas é uma das grandes tarefas da escola, né? Não lhe parece que isso é uma reação, até certo ponto natural, dos pais, de repente, diante da decepção com a qualidade do ensino de hoje? Pode ser, mas aí qual é o caminho? É melhorarmos a escola, né? E, de fato, buscarmos, isso acho que é uma luta de toda a sociedade. Essa é uma luta que nós devíamos ter. Eu estudei na França, fiz pós-graduação na França, e eu me lembro que algumas coisas para eles eram intocáveis. E uma das coisas que é intocável é a escola pública. E a escola pública tem que ser de qualidade. Então, acho que se nós hoje temos imensos problemas, e é estranho que nós passa governo, vem novo governo e o problema se repete. E eu já tenho um certo tempo de caminhada e de educador, né? Então, se nós olhamos, os problemas hoje se colocam como se colocavam 20, 30 anos atrás, e são basicamente os mesmos. E às vezes a gente tem a ilusão, parece que os administradores têm a ilusão de que o período deles então deve se caracterizar por uma reforma, sendo que as coisas hoje são muito evidentes. Qual é o problema central da educação, por exemplo, hoje? É evidente que nós precisamos um processo de formação dos professores, de remuneração e infraestrutura. E muito mais do que isso, a gente não precisa na educação. Então, claro que os meios, etc., estão colocados aí, mas a gente precisa de professores motivados e professores que tenham na escola, digamos, o seu foco, e professores que estejam capacitados, preparados e bem remunerados, né? O magistério tem que ser uma coisa atraente. Quem é que quer ser professor hoje na nossa sociedade, né? Aqui no Rio Grande do Sul não passa de 2,5% que desejam ser professores. Será que essa sociedade está dizendo realmente que essa escola é importante, é significativa? Quando a sociedade sinaliza, através da remuneração, ou através das condições de aprendizagem, ou através das condições para a aquisição de livros, por exemplo, que os professores têm assinatura de revistas, que era uma coisa tradicional, mas o acesso aos meios hoje, essa sociedade está dizendo que não vale a pena ser professor. Professor, apenas para ratificar essa sua posição, a gente lia agora nesses dias que estão sendo abertos concursos públicos para magistério, onde a renda mensal, salário mensal, a partir de R$ 488, o que comprova isso que o senhor está dizendo. Abaixo do salário mínimo, né? Isso, 20 horas. Sim, 20 horas, mas se nós dobrarmos isso, pegarmos 40 horas, isso vai dar R$ 900. Isto é praticamente o salário mínimo, né, proposto aos professores. Eu fiz, durante as aulas, muitas vezes, perguntei aos meus estudantes quem é que se disponia a trabalhar por R$ 2 por hora. E muito pouca gente se dispõe a fazer isso. E é o que ganham muitos professores, né? Então, se nós olhamos, de fato, essa bandeira, 1932, se dizia num grande manifesto, o problema número 1 da educação no Brasil é a educação. O problema número 1 do Brasil é a educação. Continua sendo. E como fazer as coisas diferentes? Falta recurso, falta vontade política? O que o senhor acha? Eu penso realmente, se nós olhamos assim, nua e crua, não houve um governo, digamos, em termos... Nós tivemos experiências episódicas, boas, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul. Claro que eu peço que não tome um cunho partidário, mas um governo que marcou pela educação do Rio Grande do Sul foi o governo de Leonardo Brizola, que na época combatia então o analfabetismo e fez escolas em todas as comunidades. Mas em termos nacionais, nós tivemos, por exemplo, algumas experiências em Pernambuco,
no Rio Grande do Norte, tivemos algumas experiências assim locais. Mas quando que um governo de fato assumiu a educação como a tarefa número 1 e que nós garantíssemos escola para todos, continuidade e condições. Então isso de fato, eu acho que temos uma maior sensibilização hoje, mas ainda não temos claramente assumido como uma grande tarefa desse país resgatar a cidadania educacional. Enquanto isso, os professores que estão na ativa têm grandes desafios pela frente. Sem dúvida o desafio. E eu diria o seguinte, a grandeza do trabalho do professor não vem do salário que ele recebe, mas da tarefa que ele exerce, que é o processo de transformar as pessoas. Depois do intervalo, nós vamos falar de 2 novos cursos que estão sendo oferecidos pela universidade: a especialização em gestão de pessoas e o aperfeiçoamento em controle de infecção e serviços de assistência à saúde. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Com o objetivo de contribuir na formação de profissionais que buscam compreender e gerenciar o comportamento humano nas organizações, a URI Erechim, através do curso de administração, está abrindo inscrições para o curso de especialização em gestão de pessoas. A coordenação é do professor Cassiano Comerlato, que também coordena o curso de administração. Bom, na verdade, dentro de uma organização, as empresas elas possuem diversos tipos de recursos que são utilizados para atingir os fins, os meios da organização. Dentre esses recursos, o recurso mais importante para a organização são as pessoas. Então, a gestão das pessoas nada mais é do que fazer com que as pessoas produzam o melhor possível dentro da empresa. Então, dentro da gestão das pessoas, nós vamos estar visualizando desde a parte de recrutamento, seleção, a parte de desenvolvimento de pessoal, manutenção das pessoas dentro da empresa, fazendo com que essas pessoas se sintam bem dentro da empresa e que tenham uma produtividade elevada, de modo a atingir os resultados dessas empresas, dessas instituições. E qual tem sido a necessidade das empresas contratarem um profissional especializado em gestão de pessoas? Na verdade, o que acontece? Hoje nós temos uma gama enorme de empresas que são pequenas, microempresas, que não possuem setor de recursos humanos estruturado, mas que, invariavelmente, elas trabalham com as atividades ou precisam de pessoas competentes e que trabalham com as atividades relacionadas aos recursos humanos. As grandes empresas normalmente têm pessoas qualificadas, formadas, com um departamento estruturado. Logicamente que elas precisam também ampliar quadro, precisam substituir profissionais, mas o nosso principal enfoque está em empresas que não têm um setor de recursos humanos estruturado e que necessitam qualificar os líderes das empresas para estar atuando como gestores de recursos humanos. Porque é inviável para uma empresa de pequeno porte, uma micro, pequena empresa, ter uma área de recursos humanos estruturada e ter uma pessoa específica para trabalhar essas atividades. Então, o que a gente prega é que as empresas tenham pessoas qualificadas, sendo essas pessoas os líderes que trabalham em determinados setores, que vão estar desenvolvendo as atividades relacionadas aos recursos humanos, que é o que acontece hoje na prática. Tá? Então, o indivíduo, ele, embora não seja o gestor de recursos humanos, ele é a pessoa que vai estar diretamente ligado aos processos de recrutamento, de seleção, de treinamento, de desenvolvimento, que acontecem em todos os setores da empresa. Muitas pessoas acham que a gestão de pessoas ela é uma função específica do setor de RH. Mesmo em grandes empresas, essa atividade ela é comum para gestores da empresa, que passam a ter responsabilidades sobre as pessoas que vão estar sobre seu comando, sobre seu domínio, digamos assim, dentro da instituição.
Então, o profissional especialista em gestão de pessoas tem um perfil mais dinâmico na empresa do que se fosse, de fato, trabalhar só no recursos humanos. Com certeza, mas existem as duas possibilidades da empresa que tem o profissional específico para recursos humanos, que ele vai ter determinadas tarefas e atividades voltadas para o setor, logicamente sempre buscando atingir ou a obedecer às estratégias da empresa, e vai ter aqueles líderes de grupos, de setores diferenciados, como, por exemplo, o indivíduo que trabalha na produção, ele não tem uma, digamos assim, uma ligação oficial com os recursos humanos, mas ele é responsável por realizar atividades que são relacionadas aos recursos humanos. Além de gerenciar os recursos materiais, no caso da produção, ele vai estar gerenciando pessoas também. Na área financeira, da mesma forma, além do indivíduo estar gerenciando os recursos financeiros da empresa, ele precisa estar trabalhando com pessoas, ele precisa entender como é que funciona essa dinâmica para poder obter os melhores resultados possíveis para a instituição. Então, professor, e por que a escolha do curso de especialização em gestão de pessoas? Bom, na verdade, nós estamos iniciando 2013 com um programa amplo de pós-graduação para o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e para o curso de Administração. E nós identificamos, pela necessidade do mercado, que a maior demanda que nós temos atualmente é por formação nessa área de gestão de pessoas. Até em virtude dessa amplitude que a área tem e da possibilidade de profissionais que trabalham em diversos setores, em diversas atividades da empresa, estarem trabalhando e estarem aumentando seus conhecimentos na área de gestão de pessoas. E para quem é voltado esse curso de especialização? Bom, como eu comentei, além de profissionais que trabalham estritamente no setor de recursos humanos, para todas as pessoas que exercem cargos de liderança dentro da empresa, ou também para acadêmicos, pessoas que estejam terminando graduação e que tenham afinidade com a área e tenham como objetivo profissional, objetivo de carreira, estar atuando nessa área de recursos humanos. A área de pós-graduação da URI também está ofertando o curso de aperfeiçoamento em controle de infecção em serviços de assistência à saúde. A finalidade é formar profissionais capazes de atuar principalmente no controle e cuidados relativos à biossegurança. A coordenação é do professor Volney Centenaro. Atualmente as pesquisas e todo o mundo científico tem a consciência e tem o conhecimento de que os micro-organismos que são responsáveis pela chamada infecção hospitalar, eles não estão somente dentro dos ambientes hospitalares. E, por esse motivo, todos os outros serviços, como serviços ambulatoriais, como é o serviço, por exemplo, do curso de odontologia ou da profissão de odontologia, enfim, todos os serviços ambulatoriais têm o risco de se produzir bactérias que possam vir se transformar em bactérias multiresistentes e por isso causar as infecções hospitalares. Então a finalidade do curso é basicamente preparar todo o profissional de saúde para que haja no seu trabalho, seja ele ambulatorial, dentro de um hospital, dentro de um bloco cirúrgico, num consultório odontológico, para esse controle, para que não ocorra a propagação desse tipo de bactéria, que em última análise acaba dentro dos hospitais como uma infecção hospitalar. A gente costuma dizer que a formação da graduação, ele é um início do aprendizado. Todo profissional da área de saúde necessita ter uma educação continuada. E o controle de infecção é uma educação continuada, porque além dele estar, digamos, na vanguarda em termos de controle de infecção, ele está fazendo um bem e prevenindo também em relação ao atendimento ao seu paciente, ou seja, aquele paciente profissional, consciente, que sabe fazer de forma correta todo o controle de biossegurança em seu ambiente de trabalho, seja ele qual for, certamente será um profissional diferenciado no mercado. Professor, então, além dessa área específica de controle de infecção e serviços de saúde, o que mais que o curso abrange? O curso todo ele é estruturado basicamente nesse controle de infecção, mas esse controle de infecção não tem como você separar hoje o binômio ecologia e saúde. Então, dentro do programa, dentro da carga horária, o profissional, além de aprender, além de ter a capacidade, a qualificação para controlar em relação ao seu paciente,
Também o curso está voltado para a área em que há uma relação desse cuidado com o meio ambiente. A gente sabe que hoje, por exemplo, os resíduos de serviços de saúde precisam todo um controle especial para serem descartados e não causarem danos ao meio ambiente. Nesse sentido, o curso tem uma preocupação constante da relação saúde, controle de infecção, paciente e controle do meio ambiente. A universidade também está abrindo neste primeiro semestre inscrições para outros cursos de especialização: Psicologia Organizacional e do Trabalho, Direito Processual, Atenção Integrada em Gerontologia e Auditoria, Controladoria e Perícia, este com aulas em Sananduva. As inscrições devem ser encaminhadas ao Centro de Pós-Graduação. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Uricampos de Erechim. Matrículas abertas. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história.